Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, pois está começando mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, mas você pode nos acompanhar também no YouTube. Acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade, lá você encontrará todo o nosso trabalho. Este é o nosso programa de número 65. Esta é uma atividade de extensão feita entre a Câmara e a UFSCar, como foi dito, que tem o propósito de aproximar universidade e comunidade. Aqui em Araras nós vamos ao ar pela NET TV Canal 4. NET TV Canal 4 toda sexta-feira com o nosso programa inédito às 19h30. E as reprises acontecem domingo e terça-feira às 19h30, também às 19h30 e quarta-feira às 20 horas. Stefano, tudo bem? Como vai? Tudo bom, Josivaldo? É o primeiro programa que estamos juntos esse ano. Nesse ano é o primeiro programa. Então, tá bem. Espero que tenhamos um ano fortuito. Temos vários programas juntos, pelo menos nesse semestre. Legal. E hoje receberemos para a entrevista da semana, mais uma vez, a professora Elaine Furlan, do Campus Araras, aqui da UFSCar. Elaine, tudo bem? Como vai? Tudo bem, obrigado pelo convite. Nós aqui agradecemos, é um prazer recebê-la aqui novamente. Vamos aos nossos destaques da semana. Começamos com o Stefano. Pois bem, eu vou falar como destaque da semana sobre o PIBID. Na semana passada, nós fomos surpreendidos com o ofício da CAPES, avisando que seriam desligados bolsistas, coordenadores e supervisores do programa. Inclusive, a gente fez uma reunião na UFSCar com os bolsistas, informando já alguns cortes. É lógico que esse corte ele acabou pegando. A gente sabia que os cortes eles iriam acontecer, já vem sinalizando desde a metade do ano passado, mas da forma que foi, ele acabou pegando todo mundo de surpresa, né? Porque alguns alunos questionaram, né, por que não foram avisados com antecedência, mas também a gente não estava sabendo da maneira que foi feito. No geral, o FOR-PIBID, né, que é um fórum pelo PIBID, um fórum nacional pelo PIBID, sinalizou que seriam desligados no Brasil 45 mil bolsas e também seriam desligadas 3 mil escolas públicas pelos cortes que a CAPES estava prevendo. Só que acabou acontecendo uma reviravolta ainda nessa semana também, porque teve uma audiência no Senado, na quarta-feira dessa semana, no dia 24, onde o debate com senadores, né, com o FOR-PIBID e alguns integrantes também do governo federal, acabou suspendendo os cortes que a CAPES iria fazer até um segundo momento. Na semana que vem, na terça-feira, vai acontecer uma nova reunião. Mas o interessante disso também é que esse corte, né, que a CAPES ela acabou proporcionando ou acabou sinalizando, os representantes do governo federal eles indicaram que não tinham ciência do que estava sendo feito, né? Então, não sei se foi uma medida isolada da CAPES, mas ela está suspensa. E para o PIBID isso acaba sendo um ponto bastante negativo, os cortes, né? Porque a gente teria programas que praticamente deixariam de existir, porque a intenção era que alunos com 2 anos de bolsa fossem desligados do projeto. E o edital, desde o início, era um edital previsto para 4 anos. Mas está suspenso, a gente já falou sobre o PIBID em algumas ocasiões aqui, já falamos que está em umas 3 ou 4 ocasiões, desde quando essa sinalização de mudança do programa ela vem acontecendo, e vamos continuar falando, porque é um programa, na verdade, talvez o único programa no Brasil que, de fato, ele incentiva a iniciação à docência e tem dado resultados bastante positivos. Nós estamos lá na universidade de cabelo em pé, né? Como se diz no popular, em relação a esses cortes. Eu acho que eu já comentei isso aqui. À medida em que o governo propõe cortes, o Ministério da Educação, ele é muito visado, porque é o segundo ministério com maior orçamento, depois do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, para você propor cortes, é muito mais complicado, estruturalmente, do ponto de vista midiático, vamos dizer assim, pelas próprias necessidades do país. Não que a educação não tenha necessidade. Mas é impressionante toda vez que se anuncia cortes, eu já fico esperto, porque eu sei que o Ministério da Educação vai estar no fio da navalha, que é o que tem acontecido conosco lá.
O segundo aspecto que eu queria ressaltar em relação a esse seu destaque, Stefano, é que me parece que existe um certo despreparo na hora da execução dos mesmos. Né? Porque nós já tivemos programas, tivemos atividades importantes do governo que foi anunciado o edital, depois foi publicado que o edital não aconteceria e depois o edital voltou, quer dizer, por que tantas idas e vindas? Não tínhamos certeza do que estavam fazendo? No caso do PIBID, esse programa é tão importante também, quer dizer, vive regularmente ali com sérias perspectivas de cortes e agora um novo recuo, enfim, isso causa uma instabilidade danada para os nossos estudantes, professores, servidores de modo geral. Uma pena, mas vamos para frente. Tudo bem? Tudo bem. Posso seguir? Por favor. E com relação ao meu destaque da semana, essa semana a agência Moody's, uma agência de classificação de risco, anunciou o rebaixamento da nota brasileira, passando o nosso país, perdendo do grau de investimento para grau de risco. O Brasil passa a ser, então, agora um país onde os investimentos não são recomendados por essa agência. Nós temos as 3 principais agências de classificação de risco no mundo, as 3 passaram o Brasil para grau especulativo. Isso implica que tanto o governo como empresas que vão tomar crédito no mercado internacional, esse crédito vai ficar muito mais caro. Alguns investidores pelo mundo não podem mais, a partir de algumas legislações, investir no Brasil. Alguns fundos de pensão, algumas associações que existem pelo mundo, por força de contrato, eles não podem mais pôr dinheiro no Brasil. Isso é muito complicado para nós, porque a recuperação do grau de investimento, ela não é tão simples assim. Ela é demorada, ela poderá ser demorada. O Rafael preparou um gráfico para nós, que vocês vão poder ver agora, que é os países que perderam mais recentemente grau de investimento, o tempo em que eles levaram para retomar esse grau de investimento. Né? E, em média, esses países demoraram um pouco mais de 7 anos, demoraram 7,2 anos, sendo que existem 2 grupos, uns que demoraram apenas 3 anos e um outro grupo que demorou 10 anos. Por exemplo, Coreia, Eslováquia e Romênia demoraram 3 anos e a Indonésia, Uruguai e Colômbia demoraram 10 anos. Quer dizer, a média por si só representa pouco. O que diferencia um grupo do outro? Né? O que cada qual fez como dever de casa para retomar o seu grau de investimento? A primeira delas é que o grupo que demorou só 3 anos, ele tinha alta taxa de poupança. O que para nós, na verdade, nós temos é dívida. Segundo, nível da dívida bruta desses países passou a ser pequeno e o desenvolvimento, a capacidade, imediatamente após esses países ter perdido o grau de investimento, no ano subsequente eles passaram a entrar em desenvolvimento. A inflação nesses países estava baixa, logo depois que se perdeu o grau de investimento. E a disponibilidade de financiamento externo ainda era alta. Ou seja, desses 4 movimentos que eu coloquei aqui, nenhum deles, no momento, sinaliza para o Brasil que nós poderíamos pertencer a esse primeiro grupo. Né? Poderíamos pertencer ao segundo grupo, pelo que está sendo sinalizado na nossa economia hoje. E ainda, o Brasil é o único país dos BRICS que perdeu nas 3 agências o grau de investimento, passando para o nível especulativo. O que nos indica ainda um aprofundamento da crise. Stefano, para onde vamos? Nós temos comentado várias vezes esse negócio aqui, né? As nossas previsões têm sido regularmente erradas, né? Porque nós sinalizávamos até um tempo atrás que no meio do ano nós estaríamos retomando as coisas. Parece que não. Né? Parece que não, Josivaldo. A situação está complicada. Essa informação é de quarta-feira agora? Essa informação é de quarta-feira agora. Quarta-feira. Tudo bem? Tudo bem. Ok, vamos para a nossa entrevista da semana. Hoje nós temos o prazer de receber aqui a professora Elaine Gomes Mateus Furlan. Elaine, você é de onde? Eu sou de Araraquara, nascida e criada, e agora
Sou ararense. Ararense, muito bem. Fez graduação na Unesp de Araraquara, em licenciatura em Química, depois fez mestrado na PUC São Paulo em Educação, História Política e Sociedade, fez doutorado também na PUC, na mesma linha, não é isso? Atualmente ela é professora da UFSCar Araras, no departamento, no DCNM, trabalhando com ensino de Química. A professora Elaine vem falar hoje aqui sobre degustação de cerveja e nós gostaríamos já de ressaltar 2 pontos importantes antes de começar a entrevista com ela. Primeiro, que a professora Elaine é formada em Química e teve uma experiência num passado recente trabalhando com esse tema, mas atualmente ela não é mais atuante nessa área. Não profissionalmente. Não profissionalmente. Mas ela fez a gentileza de vir aqui falar um pouco para nós sobre essa experiência que ela teve. Foi uma experiência muito rica, muito interessante para todos nós, para o nosso dia a dia, principalmente nos nossos horários de lazer. E o segundo aspecto que nós gostaríamos de ressaltar é que quando se fala de degustação de um produto tão popular, apesar do seu conteúdo alcoólico, do seu teor alcoólico, quando se fala em degustação, pressupõe-se que as pessoas aprenderão a apreciar e beber menos. Portanto, beba com moderação e a nossa proposta aqui é que, repito, à medida que você aprende um pouco mais sobre isso, passa a aproveitar melhor o que essa bebida tem, ao invés de ingerir quantitativamente apenas, tá certo? Elaine, muito obrigado por ter vindo. É um prazer novamente recebê-la aqui e fala um pouco para nós, para começarmos a nossa conversa, sobre o que é uma cerveja, né, e a origem dessa bebida tão popular pelo mundo afora. Bom, boa tarde, né? Agradeço mais uma vez de estar aqui também no nosso primeiro programa de 2016 com vocês. Tá, joia. Esse é um assunto bastante agradável, né, da gente conversar, diferente um pouco dos anteriores, né? Então, na verdade, a cerveja, ela é um produto, né, um alimento produzido que tem muitas discussões, muitas controvérsias, muitas histórias, né, mas ele é um produto que tem a sua composição, que tem a sua receita, que tem as suas diferenças, as suas especificidades e, como você bem disse, precisa saber apreciar, né, com moderação, mas é um produto muito apreciado, né? Então é interessante a gente saber algumas curiosidades de como apreciar melhor esse alimento, sempre com moderação, claro, né? Mas a cerveja, de uma maneira geral, ela tem alguns componentes, né, básicos, que basicamente ela tem uma taxa elevada de água, né, em torno de 90% da cerveja é água. Aí tem o malte, né, que é digamos assim, a matéria-prima principal da cerveja. Algumas cervejas têm adjuntos, né, que podem ser cereais, milho, arroz, enfim, depende um pouco da receita. Tem um lúpulo, né, que é um componente que caracteriza o amargor. Algumas receitas têm caramelo, que caracteriza a cor da cerveja. A levedura, né, que é um micro-organismo que produz, que ajuda, né, auxilia na fermentação, é responsável pela fermentação, que no processo de fermentação, então, é produzido o álcool e o gás carbônico, né, o CO2. Basicamente, compõe o processo de fermentação. Então, basicamente, a composição é essa. Lógico que tem as variedades de acordo com as marcas, com os tipos, né, com a própria variedade do produto em si. Tá, joia. No que tange, mas ela tem uma legislação própria, né? Ninguém pode considerar a cerveja qualquer negócio, né? Então, há de se seguir essa legislação, não é isso? Sim. Ela tem as suas receitas. Que devem se adequar à sua legislação, principalmente vinculada ao tipo de cerveja e ao teor alcoólico. Então, por exemplo, a cerveja que aqui no Brasil a gente mais consome, que é a mais conhecida, é a cerveja Pilsen. E ela tem uma faixa de 4 a 6%, que é o que deve conter de álcool nesse tipo de cerveja. Basicamente, a legislação rege mais sobre a questão do teor alcoólico, né? Mas tem toda uma composição que tem que se adequar para aquela cerveja ser considerada Pilsen, né? Quantidade de malte, enfim, todos esses elementos, né? A cerveja surgiu onde? Tem muita lenda a respeito? Tem alguma história que é mais considerada que outra ou não?
Ela tem muitas histórias, né? Muitos mitos, pouca comprovação, né? Tem alguns estudos, inclusive arqueológicos, que dizem um pouco mais comprovadamente os locais, as regiões, enfim. Mas cerveja é um alimento que foi descoberto, né, e iniciado há muito tempo, mais de 10 mil anos. Então, é algo que vem ao longo da civilização, né? Ela vem acompanhando esse processo de, digamos assim, descoberta e aprimoramento, de acordo com as regiões, com os povos, né? Mas existe uma tendência muito grande, né, daquela história em relação aos pães, que ela foi descoberta casualmente, que não foi nada premeditado. Isso é muito forte, né, na questão da discussão da origem da cerveja. Isso tem uma relação muito forte com a questão da fermentação, né? E aí tem toda a origem que foi descoberta acidentalmente, porque o pão ficou exposto a um ambiente que choveu e esse líquido começou a ser saboreado, apreciado, e a partir daí começou a ser estudado, né, melhor atenção para descobrir o que provocaria, e em cada região, cada povos foram desenvolvendo as suas técnicas próprias de aprimoramento dessas questões. Mas é algo bastante assim diversificado. Controverso. Ela não é uma história linear nem única, né? É até interessante de olhar. São várias histórias, né, Elaine? E agora, assim, no processo da degustação da cerveja, né? Era isso que você trabalhava com a questão da degustação. Você utiliza basicamente o olfato, né, e o paladar. Na degustação você identifica ali quais elementos, ou com o olfato ou com o paladar, quais elementos são identificados? Sim, queria só falar uma curiosidade, né? Assim, às vezes causa um certo estranhamento, né, uma mulher falar sobre isso. Então, eu fui degustadora de cerveja. Quando eu descobri, eu fiquei com uma inveja assim, boa. Eu passei por um processo, que é importante explicar isso também, como é que isso acontece, né? Então, existe um processo dentro, assim como qualquer alimento, né? Existe um controle de qualidade. E produtos, alimentos, eles precisam ser ingeridos, eles precisam ser degustados, eles precisam ser analisados sensorialmente, para verificar depois como é que o seu consumidor vai poder estar apreciando esse produto. Então, em outros lugares que eu trabalhei, eu também apreciei outros produtos, né? Mas às vezes causa um certo estranhamento, mas é importante essa variedade, não só do público masculino, como também do feminino, porque são percepções diferentes, né? Então, mas de todo modo, todo degustador ele passa por um processo de treinamento. Então, a gente aprende a identificar cheiros, perfumes, e o próprio sabor da cerveja, que podem ser considerados defeitos ou componentes ou elementos que são favoráveis para a cerveja, né? Não é só defeitos que a cerveja que a gente procura numa degustação, né? Mas basicamente são esses mesmos que você disse. Alguns a gente identifica mais pelo perfume, né? Pelos componentes voláteis. A cerveja ela tem uma volatilidade, por isso que a gente faz aquele movimento circular com o copo. E geralmente são esses componentes mais voláteis, que a gente identifica mais pelo perfume, né, pelo aroma que isso pode ter. E tem alguns outros elementos que a gente identifica no próprio paladar mesmo da língua. Basicamente são 4. A questão do ser amargo, da acidez, do açúcar, né, do doce e do salgado. Basicamente são esses elementos que a nossa língua percebe, tem uma percepção maior. Então a gente também aprende a fazer esse movimento para a gente perceber melhor esses elementos. E tem o conjunto deles, que é considerado o flavor, que é o paladar com o cheiro, que também a gente identifica a associação desses dois. Mas basicamente são essas as questões que a gente procura. Lógico que eu poderia citar aqui vários nomes de defeitos, de elementos, mas, por exemplo, a gente identifica um sabor metálico na cerveja, um sabor adstringente na cerveja, um sabor mais adocicado, às vezes até com cheiro de fruta. Então, todos esses elementos, eles têm nomes técnicos, são até quimicamente a gente poderia discutir, mas eu acho que basicamente para o público entender, são essas duas frentes que a gente procura identificar, não tão tecnicamente. Legal. No Brasil se toma maciçamente a cerveja Pilsen, né? Olha, eu percebo que atualmente há uma tendência aqui no Brasil Sim. de se explorar mais. Mas ainda o consumo maior é pela Pilsen. Por que isso tem a ver com o nosso clima tropical? Você poderia fazer alguma comparação com outros países? Como é que isso... Então, a gente percebe assim,
isso tem uma relação direta, né? E também acho que é legal a gente explorar que a cerveja, existe uma variedade enorme de tipos de Muito cerveja. grande, né? Não só em relação ao teor alcoólico, mas a própria composição, né, da cerveja. Então, é uma questão de preferência, né? E as regiões, né, as localidades, elas exploram isso, porque aqui no Brasil a gente vive num clima muito quente, num clima tropical. Então, a gente tem o hábito de gostar de cervejas que são um pouco consideradas mais leves, menos encorpadas, digamos assim, que é o caso da Pilsen, que tem um teor alcoólico menor do que as outras, gelada, muito bem gelada, gelada, né? Mas isso tem uma associação, lógico, com a temperatura externa que a gente está aqui no país. E os cereais não maltados que são utilizados nessas cervejas que são as mais populares, ela ajuda também essa cerveja a ficar mais leve ou não? Na verdade, essa questão do corpo da cerveja, ela tem a ver com a sua composição, né? Mas basicamente também com o tipo de malte, né? Que é o que define melhor também o tipo de cerveja, né? Mas os adjuntos também auxiliam, né? A quantidade é uma receita, né? Assim como qualquer outra, tem uma receita e dentro desse padrão, digamos assim, para ser uma Pilsen, você pode ter as suas variações, um pouco mais de amargor, um pouco mais de cor, lúpulo, né, que caracteriza. Então você vai ter, porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem no mínimo umas 7 ou 8 marcas de Pilsen e elas se diferenciam. A gente consegue saber precisamente mesmo a diferença, dentro da Pilsen, sendo considerada Pilsen, porque são essas receitas que vão dando essa diferenciação, justamente porque são preferências diferentes. Assim como, por exemplo, em outros países, que o clima, por exemplo, é mais frio, há preferências por outros tipos de cerveja que são melhor apreciadas a temperaturas um pouco mais elevadas, né? Então, em cervejas mais encorpadas é mais apreciável a temperaturas mais elevadas. Que aqui, às vezes, numa temperatura muito gelada, a gente não aprecia muito, ou às vezes ela não é muito agradável em relação ao nosso clima, né? Uma curiosidade aqui a respeito, tem garrafas com cores diferentes, né? Tem garrafa... Por que isso? É apenas um jogo de marketing ou tem a ver com a qualidade do produto, né? Um dia desse um colega até, eu perguntei para ele disse, não, isso aqui tem a ver por ser mais bucólico. Eu não acreditei muito na história, porque a garrafa tinha uma cor um pouco mais identificada com isso. A questão do marketing na cerveja é muito forte. Nós sabemos todos os disso, sentidos. né? É isso. Muito forte. Inclusive, na degustação, quando a gente vai, por exemplo, fazer um chamado teste cego, que é aquele onde você compara marcas, a gente tem que ter muito cuidado com a associação do marketing, né? Então, ele tem que ser o mais neutro possível. Então, a questão do marketing influencia, sim, né? Mas a cerveja ela é um produto muito sensível. E a luz é um componente que tem uma interferência direta no produto. Então, por exemplo, a garrafa âmbar, que é aquela que mais... Clássica, né? Clássica, né, da cerveja, é a que mais protege, digamos assim, né? Então, as garrafas que não têm essa proteção naturalmente, a cerveja precisa tomar esse cuidado. O seu processo precisa tomar esse cuidado. Então, tem um processo diferenciado para que, por exemplo, ela possa ser vendida e armazenada em garrafas transparentes, por exemplo, né? Então, eu acho que tem uma questão de marketing, sim, que é diferente, né? Chama atenção, mas tem que ter o cuidado do armazenamento, porque há interferência da luz, por exemplo, em relação a isso. Entendi. Muito bem? Muito bem. Nosso pessoal da Câmara, a Camila Dias e o Rafael Rocha, foram até a UFSCar e lá aconteceu, junto com a professora Elaine, uma demonstração de um processo de degustação que nós vamos ver agora. Olá, hoje estamos aqui no campus da UFSCar Araras e vou conversar com a professora Elaine, que vai nos falar um pouco sobre a simulação no processo de apreciação de cerveja. Olá, professora. Bom dia. Professora, então como se inicia esse processo? Bom, nós queremos aqui demonstrar um pouco como que a gente pode apreciar melhor uma cerveja. Não é um processo de degustação técnico que nós vamos fazer, nós vamos apenas simular um pouco como que isso pode acontecer. Então, nós temos aqui 5 copos, né? Nós compramos 5 marcas de cerveja, todas compradas no mesmo local, sob as mesmas condições, que isso é importante. Os copos também eles foram preparados, foram lavados adequadamente, que isso também é importante. Então, o copo precisa estar adequado, limpo, sem muito detergente. As cervejas precisam estar alocadas todas nas mesmas condições, nós deixamos todas na mesma geladeira. Então, agora eu vou mostrar como que a gente prepara, né, o ideal para a gente preparar, para depois a gente apreciar a cerveja.
Então aqui o ideal é a gente virar um pouquinho o copo, né, para a gente perceber bem o volume da espuma. A gente não enche o copo, a gente põe em média uns 2 dedos, permanecendo um volume de espuma, né, que é importante esse volume de espuma para a gente depois identificar alguns possíveis defeitos. Agora, com a cerveja já devidamente em cada copo, qual é o próximo passo? Bom, então agora a gente vai apreciar, né? O que a gente está fazendo aqui não é um processo de degustação, porque ele precisaria estar sendo realizado num local adequado, enfim, mas a gente está simulando aqui um processo de apreciação. Qual é o local adequado? Se fosse uma degustação mesmo, seria numa sala adequada, então você precisa ter cuidado com a temperatura, com luz, com possíveis barulhos, interferências, porque você precisa ter uma concentração para você poder fazer, na verdade é uma análise, que a degustação é uma análise sensorial, assim como outra qualquer, e requer alguns cuidados para que ela seja feita adequadamente, né? Então aqui a gente está fazendo uma simulação, sem considerar essas possíveis interferências, mas nós estamos tentando manter o máximo, né, de cuidado em relação a isso. Bom, então, quando a gente vai apreciar uma cerveja, seja num processo de degustação mesmo técnico, seja convencionalmente quando a gente está apreciando, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Isso não quer dizer que se a gente não fizer isso, a cerveja, nós não vamos conseguir gostar da cerveja, ou ela vai estar ruim, digamos assim. Mas são alguns cuidados que a gente pode apreciar melhor. Então, no caso nosso, das mulheres, um cuidado que a gente tem que ter é com o batom, né? Então, no caso, sempre que possível, que a gente queira ter esse cuidado de apreciação, a gente retira o batom. Então, aqui a gente está simulando, né, como se a gente fosse classificar em termos de preferência. Então, a gente sempre coloca um volume adequado para que a gente possa, inclusive, sentir esse perfume natural, esse flavor da cerveja, né? Então, uma maneira da gente perceber se a cerveja está adequada ou não é pelo próprio cheiro. Ela tem componentes que são voláteis e essa volatilidade da cerveja traz um odor agradável ou não. Se a cerveja tem uma qualidade, esse odor é agradável. Se ela, às vezes tem um odor forte, desagradável, que a gente já identifica que ela tem algum problema. Então, o primeiro passo da degustação é a gente sentir o cheiro da cerveja, né? E depois a gente vai agora apreciar. Então, vou ingerir um pouquinho de cada uma delas, né? É sempre importante, um detalhe importante é, numa degustação onde você quer identificar, né, e diferenciar os copos ou as marcas, as possíveis cervejas, a gente sempre ter uma questão da neutralidade. Então, com isso, a água, ela não é que ela lava, né, mas ela acaba tirando o excesso que fica na boca e com isso o segundo copo fica um pouco mais neutro na hora da gente degustar. Então, é sempre importante, entre um copo e outro, a gente tomar um pouquinho de água, né? Bom, então, aí é aleatório, isso não tem uma sequência, então você pode tomar quantas vezes você quiser, até você conseguir identificar. Alguns, às vezes, você identifica com mais facilidade, outros não, você precisa tomar mais vezes, mas a ideia é essa, é a gente fazer o movimento circular e a gente apreciar, né, segurar um pouquinho na boca e apreciar, né? E aí, nesse documento, em geral, a gente vai registrando as observações que a gente faz, né? De preferência, de amargor, enfim. A gente vai registrando, porque também, às vezes, são muitas amostras e você acaba se confundindo, né? Então, às vezes, você precisa registrar e precisa voltar ou não. O processo da degustação em si, basicamente, é esse. É a gente ter um preparo adequado das amostras, né? E estar em condições também favoráveis. E aí, a gente ter sempre esse cuidado, né? Do movimento, então, de perceber o cheiro da cerveja, né, esses componentes voláteis, e colocar na boca e apreciar mesmo, né, fazer com que a gente perceba a questão sensorial da cerveja mesmo, né. Basicamente é esse o processo. Ok, professora, obrigada. Voltamos ao estúdio. Legal. A partir das informações que lá estavam, algumas delas, professora, que me chamou a atenção é que os copos, eles são devidamente marcados, identificados, não é isso? Uhum.
E fala um pouco para nós sobre isso, porque lá nós não conseguimos comentar muito sobre isso. Por favor. Na verdade, a gente fez uma simulação, né? Não fez uma degustação técnica. Mas a gente tem que ter esses cuidados, né? Porque quando a gente quer fazer essa diferenciação ou essa classificação entre marcas ou tipos, a gente tem que tomar esse cuidado com a identificação, justamente para o nosso cérebro não associar com a marca. E também o preparo dos copos, né? A limpeza dos copos, da gente manter as mesmas condições, tanto do armazenamento do produto quanto dos copos. Então, a gente tem que ter, sim, alguns cuidados. Mas o mais importante é essa questão da associação da marca, do marketing com o copo que você está, naquele momento, selecionando para degustar. Você me informou agora há pouco que você não coloca não colocava número nos copos? A gente tem que ter algumas técnicas. E nem determinadas letras, né? Sim, porque determinadas letras associam às marcas. Determinadas marcas. E também os números, a gente acaba tendo uma influência da classificação direta. Por exemplo, número 1, então a gente pode ter alguma associação. Então a gente tem que evitar esse tipo de associação para que o teste, a análise seja mais neutra possível, né? Não interfira isso, digamos assim. Porque, na verdade, acho que é importante ressaltar, o que se busca depende do objetivo que você tem com aquela degustação. Você tem vários objetivos, que pode ser desde o treinamento até uma comparação, por exemplo, de qual das concorrentes, né, está melhor hoje no mercado. Isso pode variar de um mês para o outro, de um momento para outro, então isso, por exemplo, pode ser um objetivo. Então tem que tomar esses cuidados para não interferir. Legal. Elaine, nós ficaríamos aqui por um bom tempo, mas infelizmente nosso tempo acabou. Mas foi um prazer muito grande. Eu acho que as informações compartilhadas aqui vão contribuir para que as pessoas possam apreciar mais e mais esse produto. Foi um prazer te receber. O prazer foi meu, é um assunto realmente agradável, né? Mas eu acho que é bom a gente reforçar, assim, é sempre um assunto que a gente deve ter cuidado, né? Porque é um produto saboroso, que deve ser apreciado, mas é um produto alcoólico que a gente tem que ter alguns cuidados. E você ressaltou muito bem, a partir do momento que a gente aprende a apreciar melhor e esses cuidados, é algo que fica ainda mais prazeroso, né? E essa questão da degustação é algo que eu trouxe para a minha vida. Então, acho que essa é uma questão importante também, né? Quer dizer, eu já gostava de tomar cerveja, eu participei de um processo onde isso foi intensificado e eu continuo tomando cerveja com moderação. Agora, apreciando talvez um pouquinho melhor. Tá, joia. É isso aí. Stefano, foi um prazer. Nos vemos, então, muito em breve. Foi um prazer, Josivaldo. E hoje, como é sexta-noite, eu vou apreciar minha cerveja com moderação. Então, tá combinado. Combinado. É isso aí. Foi um prazer recebê-los todos no nosso programa. Nos vemos na próxima sexta-feira. Tchau, foi um prazer. Tchau.